Fala galera, eu sou Igor Miranda e aqui vai uma entrevista com Davi Araújo, um grande fã de Scorpions que inclusive chegou a conhecer os caras da banda. Ele está lançando um livro chamado O Outro Lado do Show, onde ele retrata toda essa experiência com os Scorpions. Nesse bate-papo que você vai assistir agora, a gente fala sobre essa paixão que ele tem pelos Scorpions, que inclusive o levou a vários shows dentro e fora do Brasil e o fez conhecer tanta gente, de músicos, a equipe, inclusive amigos que também são fanáticos pela banda e por aí vai. A gente também conversou sobre como é essa relação dele com integrantes e ex-integrantes dos Scorpions e como é que é a personalidade de vários deles, já que ele conheceu praticamente todo mundo, né? Klaus Meine, Rudolf Schenker, Michael Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee, James Kottak, Uli Jon Roth, inclusive trabalhando como hold do Uli. Enfim, a lista é enorme e esse papo tá bem legal. Se liga só. Primeiro de tudo, cara, eu queria saber o que motivou você a escrever esse livro. É um livro que basicamente é o retrato da sua vida, né? Uma fatia muito grande da sua vida, um livro muito pessoal, mas que ao mesmo tempo gera identificação, né? Eu particularmente não sou um fã tão hardcore de Scorpions, eu tenho outras bandas que eu sou, vamos dizer assim, mais fã. Eu me identifiquei pra caramba, porque tem o processo de você conhecer a sua banda favorita, o processo de você fazer amizades naquele meio, pessoas que você tem em comum, que curte aquela mesma banda da mesma forma que você curte. Então, é um livro muito pessoal, mas que ao mesmo tempo gera uma identificação muito forte com quem está lendo, né? Eu queria saber como é que surgiu essa ideia, o que te motivou a escrever esse livro da forma como ele foi publicado agora. Assim, a ideia ela foi meio que se construindo, porque eu comecei a ser fã, vamos dizer assim, quando eu vim morar em Salvador, porque eu sou do interior muito pequeno, chamado Formosa do Rio Preto, e ainda na Bahia, né? E com 14 anos eu tive que vir para Salvador para estudar no ensino médio e sair da casa dos meus pais, vim morar com uma tia. E foi aí que eu tive internet pela primeira vez na vida, assim, de verdade, né? Uma coisa mais direta, constante. Você tinha quantos anos, só E para abrir um parênteses, quando você teve internet pela primeira vez, assim? 14 anos. Caramba. Mas eu já conheci Scorpions, né? Já conheci o Acústica. Foi meu primeiro CD. Eu digo que é o primeiro item da minha coleção, né? É o Acústica. Ouvia sem parar aquele negócio, aquele CD. Girava no carro ali várias vezes. Conheci os DVDs também do Wacken, em 2006, que tem várias participações. E ele acendeu aquela faísca, né? Então, quando eu tive internet em 2007, que eu vim para Salvador, eu fui descobrindo muita coisa. Eu fui descobrindo a era dos anos 70 da banda, que, assim, não tem, acho que duas músicas, uma música do Acústica, né? Mas é uma coisa muito diferente. Então, eu fui descobrindo os ex-membros, fui descobrindo as épocas da banda, 70, 80, fase final dos 90, 2000, até que em 2008 eles vieram na turnê seguinte a 2007, né? Aquela do Greenpeace com a parceria, né? Em Manaus. E aí eu tive a oportunidade de ir meu primeiro show, em 2008. Não foi em Recife, que seria até mais próximo de Salvador, foi em Goiânia, porque era mais fácil para o meu pai sair de Formosa até Brasília e até Goiânia. E assim foi meu primeiro show. E ali meio que você passando um ano completo só conhecendo e ter a oportunidade de conhecer eles mesmo em um show, né? Aquilo ali só me fez ser um fã mais die hard, como o Klaus falou um tempo atrás, e foi só aumentando. 2010, tive a oportunidade de ver eles em Brasília também, e aquele início, eu ainda era menor de idade, né? Então não tinha aquela coisa de ir pro hotel, de fazer aquelas loucuras. Então fui um início assim tímido, que também acho que facilitou para que eu tivesse uma coisa gradativa assim de conhecer a banda, de ir explorando os novos álbuns, né? O Manity tinha sido lançado recentemente naquela época. E em 2012 eu fui ao meu primeiro show sozinho em São Paulo. E aí aproveitei e fui a dois, um seguido do outro, no Credit Car Hall, né? E assim, cada vez mais eu sentia, não, essa banda aqui é a banda da minha vida, aquela coisa. E em 2015 eu fui a primeira vez num show fora do Brasil.
eu fiz uma viagem com minha mãe, 20 e poucos dias na Europa. Eu estava me formando em arquitetura, então foi uma viagem toda baseada assim, em arquitetura. E aí eu consegui encaixar um show no Rockfest de Barcelona. E ali acho que as coisas começaram a acontecer de uma coisa mais diferente para mim. Porque uma amiga viu que eu estava em Barcelona, aquele famoso check-in do Facebook. Falou, eu tenho um amigo que faz parte da crew da banda, que é o light designer da banda, né? E aí, se quiser eu posso tentar conseguir um ingresso. Eu falei, óbvio, né? Tô aqui, não tinha ingresso para Barcelona ainda. Tinha chegado no mesmo dia do show. E assim eu conto no livro, né? Tudo detalhadamente. E assim eu consegui ir pro show com minha mãe. Recebi uma pulseira diferente da que tava no festival, que eu só percebi na hora ali, né? Que eu vendo as pessoas entrarem no festival e todo mundo com uma pulseira meio verde, um azul, e eu tava com uma pulseira preta, e eu meio que dei um estalo, assim, né? Tem uma coisa diferente aqui. Eu vi uma pulseira que dava acesso ao backstage. Então eu, assim, com um certo receio, eu tentei ir. Fui lá no backstage, vi a equipe da banda trabalhando, o Dream Theater tava tocando na hora. Assim, foi uma experiência incrível de estar no backstage, fora do Brasil, tudo aquilo. Mas não consegui ver eles. Eu consegui falar com esse cara, né, da banda. Ele falou assim: vou tentar encontrar alguém da banda para falar com você, mas eles saem do show e já saem direto pro hotel. Então eu digo que essa vez foi bateu na trave, assim, não consegui conhecer eles. E 2 anos antes eu tinha tido outra experiência muito gratificante, incrível até, se tratando de um fã. Em 2013, a banda de ex-membros veio para uma turnê no Brasil. Acho que a Top Link organizou e vieram Michael Schenker, Herman e Francis na banda, na Temple of Rock deles. E o Uli, como uma participação especial com sua banda solo também. E ali eu meio que tive o primeiro acesso ao backstage, porque eu tinha enviado um e-mail para Herman e tinha já algum tempo de conversa com ele por e-mail. E meio que pedi, eu consigo ver o soundcheck da banda, ou sei lá, ver você rapidinho ali no hotel. Ele falou, às 5 horas esteja lá na entrada do backstage, 5 da tarde. Então foi mais ou menos assim. Eu tive acesso ao soundcheck, conheci eles, eu fui até o camarim, conheci Michael Schenker, Francis Buchholz, Herman Harber, e por último Uli. Foi minha primeira experiência com Uli. Então, assim, para resumir um pouco e para chegar na resposta dessa pergunta, até um ápice, que eu diria que foi um ápice em 2006, 2016, quando eu fui até a Alemanha, eu assim, tive várias experiências, né? Carreguei uma bagagem até ali e meio que decidi assim, não, eu tenho que preservar essas memórias. Eu vou escrever uma coisa para mim, vou deixar documentado, vou juntar as fotos que eu tenho, autógrafos, tudo, e vou deixar isso para mim no futuro, porque eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes, né, daqui a alguns anos. Então meio que a ideia era essa. 2016 era eram notas para mim, era um livro para mim. Ou quem sabe presentear um amigo, falar, que legal, reunir aqui, até um encontro que a gente teve. Mas a partir de 2017, quando eu decidi escrever, as coisas foram se intensificando e várias coisas aconteceram, né? Como você próprio lê no livro, né? Tem uma guinada, assim, uma crescente que várias coisas bem legais aconteceram. E aí a coisa ficou grande. Aí eu tive que partir para um livro, tive a ajuda de vários amigos também, tanto na revisão, com tradução para inglês, e foi só crescendo, né? A produção da capa, a chegar a diagramação. Então virou uma coisa séria, né? Até com registro, com pré-venda, com tudo isso. Então 2017, 2018 e tudo isso enquanto eu escrevia foram acontecendo várias coisas. 2019 com a turnê no Brasil, até mesmo 2020 que foi um ano parado, né? Aconteceram várias coisas e aí eu pude reunir tudo isso. Acho que talvez seja 45% do livro, né? 2017 até o final.
Então surgiu de uma ideia simples, uma coisa para preservar as minhas memórias e no final virou um livro, né? Sim. Essa é até minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar o que veio de sua memória e o que veio de anotações, porque até o momento em que você decidiu escrever um livro, né, muita coisa já tinha acontecido e provavelmente você não teria as notas de tudo aquilo, né, as anotações de tudo aquilo. E eu fico impressionado enquanto eu leio o livro aqui da precisão, né, de alguns detalhes que normalmente as pessoas, ao contar uma história, não se lembrariam, e você descreve esses detalhes muito precisamente. Queria saber uma curiosidade pessoal mesmo, né? O que foi da sua memória, se a sua memória realmente é muito boa, ou se realmente você já vinha anotando, tipo, tudo, realmente tudo, para lembrar inicialmente para uma situação pessoal e depois acabando para um projeto Uhum. que acaba sendo esse belo livro aqui. Eu acho que minha memória é boa, porque tem muito detalhe mesmo e acho que até metade do livro ali foi praticamente escrevendo o tópico, vendo uma foto, tentando relembrar cada momento. E acho que em tempo real, que eu escrevi mesmo como se fosse um diário, é a turnê de 2018 com o Uli. Essa eu chegava, escrevia um pouquinho ali para tentar preservar muito dos detalhes, né? Então, fora essa e a 2019 também, que foi mais recente, foi mais pro final do livro, e 2020, é claro, foi tudo a minha memória, porque eu tive que olhar uma foto, tentar relembrar alguma coisa, mas a memória foi fundamental, sim, porque eu tive os tópicos, mas para lembrar cada detalhezinho ali, eu tive que ir relembrando e passando. E eu acho que essa ordem cronológica ajudou muito também, meio que não fazer uma confusão, né, de data turnê de 2008, turnê de 2010, turnê de 2012. Então acho que isso facilitou um pouco também. Massa. É uma história que você conta aqui, é o lance da iniciação, de certa forma, né? Do seu primeiro contato, dos primeiros contatos, né? Porque você comenta que você já conhecia os Scorpions, né? Mas existe uma diferença entre você conhecer a banda, né? E você dar aquele clique e falar assim, não, essa banda aqui, estou curtindo demais. Eu queria que você me contasse, pudesse me narrar, como é que foi o momento em que você ouviu os Scorpions e disse essa banda é diferente das outras aqui e tal. No momento ali que você estava até conhecendo a acústica, não sei se foi esse momento, ou se teve alguma outra Uhum. situação, enfim, se você puder relatar esse momento de fã, é sempre muito legal de saber. Vindo do Nordeste, é até uma coisa diferente de dizer que a gente conhece algumas bandas por versões, né? As bandas de forró fazem diversas versões. E claro, eu já tinha escutado ali com meus 7, 8 anos alguma música na rádio. Meu pai teve uma rádio, né? Então eu escutava rádio e minha mãe também tinha o costume de ouvir muita música aos domingos. Então, em algum momento eu ouvi as famosas, ouvi Wind of Change, ouvi Still Love You, em algum momento ali. Mas eu me lembro, assim, claramente de ter ouvido uma versão em um dos eventos da cidade e uma versão de Wind of Change, né? Uma versão meio forró, meio de Roberto e os Teclados. Então, aquele ali foi é uma lembrança, né, que eu levo, que acho que é bem característico dessa cidade do Nordeste, de vários fãs também. E, assim, acho que com a acústica mesmo, que deu aquele clique de, não, essa banda, e de ouvir um CD inteiro, de não pular nenhuma faixa. Então, acho que foi com a acústica ali por volta de 2005, 2004, 2005, quando eu tive acesso ao CD. Saquei. E é uma relação tão especial, porque eu acho que ela transcende o lance da música, né? Óbvio, hoje em dia que você já até teve contato com todos e tal, conheceu, teve a oportunidade de entrevistar os músicos também, mas antes disso, antes desses contatos e tudo mais, houve algum elemento do Scorpions, além da música, fora da música, que te convenceu, que falou assim, não, essa banda é especial, às vezes uma questão de visual, ou às vezes a forma como eles se comunicavam em entrevista. Teve alguma coisa além da música que te convenceu dentro dos Scorpions? Acho que sim, não diretamente assim, mas claro, o visual das Flying V de Rudolph, a Explorer de Matias, aquela coisa da tríade, né? Klaus, Matias, Rudolph, o próprio Uli também, com a Sky Guitar, falando do visual, né?
a iniciativa dele de juntar o Greenpeace tem um diferencial, tem uma coisa mais diferente, assim, que não se vê em bandas por aí. E acho que não sei se o profissionalismo da Alemanha também tenha me conquistado indiretamente ali, por uma coisa mais precisa, aquela coisa. Não sei, eu sou meio suspeito a falar também da Alemanha, que é um país que eu gosto muito, então não sei, acho que indiretamente sim, vários outros pontos me conquistaram ali, né? Não só pela música. Assim que você foi se mergulhando de cabeça, de certa forma, nos Scorpions, surge aquela necessidade de você conhecer outras pessoas que também compartilham daquela mesma paixão. E você é muito nominal, você cita muitas vezes o Orkut como rede social, como uma ponte para você conhecer muitas dessas pessoas. Eu também tive essa mesma relação com o Orkut, das comunidades de bandas, as bandas que eu mais gostava, eu estava sempre participando, fiz muitos amigos, amigos que eu levo até hoje também para a minha vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que de início, né, até essa importância do Orkut enquanto rede social para não só para solidificar o seu processo de se tornar um fã, porque você tem outras pessoas ali te incentivando a entrar na discussão, te compartilhando informações, mas também desse lance do desenvolvimento da amizade, né? De ter amigos que estão próximos de você e compartilham daquele mesmo gosto. Como é que foi essa relação sua com o Orkut e as pessoas que o Orkut te trouxe naquela época? Cai naquele início, né? De ter internet e morando em Salvador, o rock é muito forte aqui, mas não é tão aberto. Então, são coisas específicas, mas assim, para um jovem de 14 anos não ia achar um fã de Scorpions assim fácil no colégio, ou no condomínio, no seu bairro. Então o Orkut foi determinante assim para conhecer também novas pessoas, né? Amigos também que eu carrego até hoje, né? Que eu conheço desde 2007, vamos dizer assim, tem 14 anos, né? Mas eu fui conhecer 10 anos depois, pessoalmente. Então, foi importante, né, ter as comunidades, aquelas discussões, até para o meu próprio conhecimento, né, de conhecer as eras, as fases da banda, porque muita gente já conhecia, né? Alguém poderia passar alguma coisa a mais sobre Uli, sobre Herman. Então, assim, eu digo que foi importante, porque foi a primeira reunião que eu tive com amigos, mesmo que não pessoalmente. Então, e do Orkut a gente vai conhecendo, né, pessoas de todo o Brasil. Era mais específico do Brasil, né? Não tinha tanto aquela coisa do Facebook, né? Hoje eu tenho amigos em toda parte do mundo por causa do Facebook também. Mas aí já é outra etapa, vamos dizer assim. Mas o Orkut foi fundamental, sim, para que a gente estreitasse alguns laços em falar da banda e até chegar a se conhecer pessoalmente, a se conhecer num show, que foi o que aconteceu, né? Alguns anos depois. Não sei se você vai saber o número de bate-pronto, embora tenha tudo documentado no livro, mas quantos shows, entre shows da banda e shows de músicos associados, ex-integrantes e tudo mais, você chegou aí desse mundo de Scorpions aí? Scorpions eu tenho cravado assim, 16 shows. Eu me perco um pouco no número de shows com o Uli, mas acho que são 5, porque. Não, são 2, 3, são 7. Porque as turnês com ele, às vezes eu confundo, né? De data, de quantidade, assim, por estar na estrada e às vezes show ou viagem, né? Então são 7 com o Uli, um show de Rudy Lenz, o último show da carreira dele, um show solo, vamos dizer assim. O show de Michael Schenker, um famoso show de Michael Schenker em São Paulo em 2013. E acho que é isso. 16 shows de Scorpions e 9 dos outros, dos ex-membros. Quantos integrantes ou ex-integrantes ou pessoas relacionadas à produção de discos e tudo mais você chegou a conhecer pessoalmente? Pois é, não tem esse número. Só se começar a Sim, a gente vai contar assim. citando aqui, né? Vamos citando rapidamente, a gente chega no número. Eu vou fazer na soma para você. Uma coisa que facilita é colocar a ordem cronológica, né? Como eu falei, né? Sim. Então eu conheci a banda, claro, né, no palco, 2008, 2010, 2012. Então vamos dizer que
James, Pavel, Rudolf, Matthias, Klaus. E, em seguida, Uli, Michael Schenker, Francis Buchholz, Hermann Harbel. Em seguida, eu entrevistei. Eu vou contar, né? Que eu entrevistei Rudy Lennes, mas só conheci ele um tempo depois. O próprio Dieter Dirks. é, Você fala pessoalmente, né? Para facilitar ou tem algum contato Sim, meio sim, que indireto pessoalmente também? vamos colocar que fica mais fácil, porque se for colocar pela internet É, também, você conhece tanta gente, né? o produtor tem uma história muito curiosa, assim, uma coincidência imensa que acho que tá bem no finalzinho, você não chegou a ler, que eu conheci o produtor deles de 2015 a 2019, que é o sueco, 2013 na verdade, 2012, 2013, que é o Mikael Norte Anderson, que encontrei ele em Londres por acaso, um grande acaso assim no hotel. E o, um amigo deles também que participa do MTV Unplugged, do Pete Neshk também, que é um percussionista. Há muito tempo também trabalha com eles. Eu conheci em Munique. Ah, eu vou dizer assim, quase 20 então. Mais ou menos, pra gente Sim, facilitar a conta. é Um gente pouquinho pra mais, né? caramba. E alguns deles você teve uma relação até mais próxima, né? Você conta lá que você trabalhou com o Will John Ross, tanto nas redes sociais dele quanto em turnê, né? Você foi Uhum, basicamente o hold dele em uma das turnês. Você recebeu o Rudy Landers em casa, não sei se é essa a pronúncia dele. Ele foi sim. seu hóspede, né? O Dieter Dirks, você foi hóspede dele, né? Eu sou Ficou na casa. Essas são histórias sensacionais, cara. E é curioso que, tipo, lógico, né? Acaba que o contato que você pode ter ou com um ex-integrante, ou com um produtor, um cara que não está na estrada tanto, acaba sendo mais próximo do que com um cara que está na banda atualmente, que é aquela coisa do super afro e tal. Os caras são super humildes, lógico, mas tem aquele distanciamento do cara. Ele tem milhões de coisas para fazer, né? Então acaba que eu, sim. particularmente enquanto leitor, as histórias que você tem com os ex-integrantes, com no caso do Dieter também, são as histórias mais legais, mais fantásticas de todos. Eu queria que você pincelasse cada um, especialmente do Dieter, do Rudy Lenners e do Uri John Roth, que eu acho que foram os mais próximos, né? Vamos colocar assim. Uhum, sim. Só voltando um pouco à pergunta anterior, se a gente for colocar, assim, a, a equipe da banda, esse número só vai aumentar, né? Mas acho que a internet foi crucial para eu ter esse acesso, né? Desse contato inicial, de mandar uma mensagem, ser respondido. O, o primeiro contato com o Herman, logo quando ele lançou o livro dele, ele colocou disponível no site dele, né? Para comprar o livro, para pedir dedicatória. E foi assim que começou. Por exemplo, falando de Herman Hagel. Começou uma amizade ali, né? Eu mandei um e-mail porque eu não tinha achado o campo, né, para dedicatória, aquela coisa. E aí comecei às vezes a perguntar uma curiosidade ou outra, e ele foi respondendo e chegou até aquela ao show, né, em 2013 que eu falei que eu mandei um e-mail para ele perguntando se eu podia estar no soundcheck. E assim, foi crescendo a amizade com o Herman, fui perguntando. Uma história curiosa também, tudo que eu falo tá no livro, né? Bem detalhado. Em 2016 eu sabia que ele ia para as festas da MJ Guitars, que é a loja de Matias, que fica em Monique. Então eu perguntei se era possível eu ter as baquetas autografadas por ele para minha coleção, né? Expliquei, lembrei ele, né, do nosso encontro. Ele falou: "Não, tranquilo, eu levo. A gente se encontra lá e eu levo as baquetas para você." E aí na hora, um dia antes, né, eu mandei e-mail para lembrar ele, só que ele não podia ir pra festa em Munique. Ele tem que ir no médico, mas ele, ao mesmo tempo, foi um pesadelo para mim, né, não ter. Logo em seguida, ele falou: "Não, tá aqui o endereço da minha casa, você busca lá. Amanhã eu vou estar lá, você busca." Então, tudo isso foi meio que construído, né, com o tempo. E eu cheguei também a encontrar com ele no ano passado, na sua casa em Brighton, no sul da Inglaterra. E dando exemplo de um desses membros, né?
Com o Dieter também tem histórias sensacionais. O Dieter assina o prefácio do livro, né? Assim como o livro de Herman também, que é assinado por ele. Eu também tive contato com ele pelo Facebook, né? Por e-mail, até fazer uma entrevista com ele, a perguntar se eu podia conhecer os estúdios, visitar os estúdios. Conheci ele lá nos estúdios, nos Ducks Studios, fiz essa entrevista e ali surgiu uma grande amizade que eu tenho com ele, assim, de trocar meme por WhatsApp, né? Eu digo que as amizades que eu tenho são um pouco mais velhas que eu, mas, assim, são naturalmente muito legais também. Então, ano seguinte, eu estava na Alemanha também, perguntei, posso ir, a gente pode se encontrar, ele já ofereceu para ficar hospedado na casa dele. E assim, é tudo muito gradativo, né? Até ofereceu. Hoje em dia, se eu chego lá, ó, tô indo tal dia, ele fala, ó, tá aqui o meu carro, você pode sair quando você quiser, tá aqui a chave da casa, ele já deixou a chave da casa comigo. Tem até a história curiosa das demos, né, das músicas que nunca foram lançadas, que estão no estúdio dele, que ele me deixou ouvir, deu CDs para eu ouvir. Então, assim, e como você falou, o Rudy Lenners, que chegou a vir em Salvador, né, vir na minha casa, também outra amizade, assim, incrível que eu tenho por causa de Scorpions, né. Não só sobre Scorpions, mas muito por Scorpions. Então, ter recebido o cara em Salvador, ter mostrado a cidade para ele, Pelourinho, Farol da Barra, os pontos turísticos, né? Ter viajado com ele para uma praia aqui próxima. Depois ter ido na casa dele em Liège, na Bélgica. Assim, é tudo muito louco para um fã, mas é uma coisa que é diferente. Porque eu tô do lado desses caras, eu não saio do lado, não tenho o meu lado fã, né? Mantenho o lado fã, mas ao mesmo tempo é um amigo de vários anos já. Então meio que divido essa dualidade, vamos dizer assim, de fã e amigo ao mesmo tempo, sempre que estou com eles. Da mesma forma com o Uli, que é um pouquinho mais diferente, né? Porque tem uma questão de trabalho também, de alguns anos também, de ter tido uma experiência com ele de fã primeiro. Eu conheci ele em 2013, tive um meet and greet em São Paulo em 2014, no Manifesto. Ele meio que já me conhecia, mas a gente trocava uma mensagem ou outra. Ele não é tão fã assim de internet, de Facebook, por exemplo. E ainda assim ele me respondia às vezes. Então as coisas foram crescendo e uma conversa ou outra eu ajudei acho que numa imagem da turnê dele. São coisas que eu faço por hobby mesmo, por gostar. E combinou de um dia ele me convidar para administrar o Facebook dele, postar as datas de show e isso só foi crescendo ao ponto dele vir para o Brasil e eu não sabendo o que eu podia ajudar, né? Mas ajudei na divulgação, em artes, em postar conteúdo. Mas a história curiosa com o William é que ele chegou no Rio de Janeiro, a gente se encontrou e ele não tinha vindo com outro guitarrista dele porque tinha tido um problema na Europa, não lembro se ele ia ter um filho recentemente, mas não veio, né? Então, esse guitarrista que organizava os pedais, que fazia toda a configuração, e ele chegou simplesmente para mim num show do Rio de Janeiro e falou, ó, como David, é curioso que tem até o mesmo nome que eu, David Klosinski. Como ele não veio e você vai estar aqui nos 3 shows, eu vou te ensinar como é que monta aqui e você monta no resto dos shows. Então, eu fui o road de surpresa de olho, né? Carregando as Sky Guitars pelo centro do Rio de Janeiro, pelos aeroportos do Brasil, São Paulo, Curitiba. E também virou uma amizade assim incrível de trocar mensagem por WhatsApp, dele me recomendar documentário Netflix, de dá uma olhada nisso aqui. E muita coisa nova também que ele já me falou que planeja, mas quem sabe aí no futuro ele
anuncie e a gente possa falar também. Então, assim, cada um tem uma história bem curiosa, bem específica, mas é uma amizade muito gratificante para mim, e acho que para eles também. Não, com certeza, cara. E você teve contato também com os integrantes atuais, né? Eu queria, não sei se você vai conseguir fazer isso, porque é difícil você fazer a definição de pessoas, mas eu acho que os fãs iriam adorar saber, tipo, como é que é a personalidade de cada um desses integrantes separadamente, o que você pôde sacar do contexto da personalidade de cada um, como é que o Klaus é, como é que o Matias é, como é que o Rudolf é, o Mickey D e tudo mais. Como é que você definiria cada um desses 5 integrantes que compõem o Scorpions atualmente? A gente pode começar por Pavel, que, assim, é um cara legal, ok, ele faz o trabalho dele numa das maiores bandas de rock do mundo, né? Mas também muito simpático, muito solícito a qualquer fã que pede uma foto, um autógrafo, tá bem. Mickey, acho que caiu como uma luva na banda. É também acho que já podemos dizer que é uma lenda, né? Da bateria, por ter trabalhado em bandas enormes, assim. Então também um cara muito legal, muito acessível. Não tem tempo ruim para ele. Tá sempre no. Você chegar no lobby do hotel, ele tá sempre ali, tá sempre em contato com fãs, tá. São dois caras bem legais. E falar da tríade, falar assim, Matias, Klaus e Rudolf, eles são, assim, são a banda, né? Eu posso dizer que eles são estritamente profissionais. O palco é 110% sempre. Acho que a natureza alemã até pede isso. Mas são igualmente simpáticos e bem solícitos também com qualquer fã, assim. É incrível como a gente estava até falando, né, da questão do fã brasileiro. Eles entendem bem isso e acho que no, assim, vamos dizer assim, no particular, né, aquela coisa mais próxima, eles são da mesma forma. Não tem distinção nenhuma. Eles são os caras que estão no palco, os caras que estão no backstage. São sempre eles mesmos. Rudolph sempre enérgico, sempre pronto para qualquer coisa ali, pronto para tudo. Klaus tem sido um pouco comedido, assim, até por questão de preservar, né, um pouco sua saúde e tudo, até porque o seu instrumento é a voz, né? Então ele tem que ter mais cuidado, sim. Então ele, assim, não aparece tanto como os outros aparecem por aqui, em hotel, em restaurante, essas coisas. Mas também é muito simpático, muito legal mesmo. São sempre muito bacanas, sempre muito acessíveis assim ao que a banda pede hoje em dia e ao que o momento permite também, né? Sim. E o Matias, ele tem algum diferencial também, assim, de personalidade que você percebe em comparação aos outros? O Matias ele é mais na dele, mas assim, também muito solícito. É, talvez seria o mais profissional, não sei se o mais profissional, mas em momentos mais profissionais, vamos dizer assim. Porque, mas, mas se você for, por exemplo, na festa de aniversário da MJ Guitars, ele passa o dia atendendo todos os fãs, faz filas e conversa com todo mundo e se preocupa, pergunta sobre coisas de sua vida. Ele tenta conhecer mesmo o fã. Então, acho que todos eles são bem legais, não só no palco, eles são bem legais também fora dos palcos, assim. É legal demais saber disso. E até um cara que eu me surpreendi um pouco aqui, até por conta das polêmicas que ele vem se envolvendo, é o James Kotek, que você disse que ele é um cara super legal, e isso acaba contrastando, especialmente com as mais recentes, né? As polêmicas do período de Sim. pandemia que ele vem se envolvendo, algumas controvérsias e tal. E acaba que você usou uma expressão que eu acho que você usa no livro também, né? Dessa natureza alemã, do profissionalismo e tudo mais. Uhum. Acabou que ele ficou bastante tempo na banda, mesmo não se adequando 100% a essa natureza alemã, mas chegou num momento que não deu e acabou entrando o Mickey D, que por mais que o Mickey D sempre parece aquele cara, o tiozão da galera, o cara gente boa pra caramba e tal, só que ele sentando na Sim. bateria, ele possui, ele ficou possuído, é outro cara, né? Um profissionalismo muito grande. Eu queria que você até ajudasse a quebrar um pouco desse mito do James Kotek, porque até conversando com alguns amigos meus que são fãs, inclusive do Kingdom Come,
algumas pessoas ficaram um pouco receosas com o James, mas pelo que você conta no livro, as suas experiências com o James foram super positivas, de um cara muito legal, é isso Uhum. mesmo, né? Não, sim, sim. Ele sempre foi maravilhoso comigo. Foi um cara muito legal também. Aquela loucura dele do palco também, todo momento, né? É, assim, é a minha opinião, né? A opinião pessoal do que eu falo sobre James. Ele sempre foi muito legal comigo, sempre. é, Até hoje, às vezes, tem contato com ele assim de uma coisa ou outra, né? Até quando ele saiu da banda, eu pude entrevistar ele, né? Pra ele falar tudo que ele tinha para falar sobre aquilo. Mas assim, falando um pouco da troca dele, da saída dele da banda, eu achei positiva pelo lado do fã, porque eu fiquei muito triste por ele ter saído, né, 2016. Eu tinha esperança que ele viesse ao Brasil, mas olhando pelo contexto geral, foi muito bom para a banda, porque eles puderam ter uma energia nova ali, uma coisa mais profissional, né? O James não estava sendo assim, então o que eu digo, 110%, né, da natureza alemã de estar ali. Então não estava dando muito certo, eu imagino. Hum, E falando das polêmicas, assim, acho que James, ele é a minha opinião, né? Eu acho que ele se perdeu assim um pouco nos comentários, né? Levou em consideração talvez o momento que ele estava passando, não sei. É difícil dizer, falar sobre a vida de outra pessoa assim, né? Mas a impressão que eu tenho de fã é que ele foi o membro que mais ficou na banda, se a gente for tirar Matias, Cláudio e Rudolf. Ele ficou por 20 anos e um pouquinho a mais. Um pouco a mais que Herman até. Então, ele criou uma identidade, criou uma legião de fãs. O brasileiro adora James, muita gente fala até hoje que gosta de James, mas ele se perdeu, né, um pouco nos comentários ali de acho que 2017 pra cá, né? Culminou na saída da banda, com a saída da banda, né? Mas assim, eu sempre tive grande experiência com ele, foi muito legal. Mas é isso, acho que foi positivo Mickey ter entrado, porque agora, por exemplo, a gente vai ter um álbum novo, né? A gente não sabia o que seria da banda com James, e eu digo que foi uma triste coincidência, né? A morte de Lemmy, a saída de Mickey encerrar o Motorhead, né? Não a saída de Mickey do Motorhead. O Motorhead ter acabado. E, assim, caiu como uma luva, porque Mickey já era um dinossauro do rock, vamos chamar assim. Então, caiu super bem em trabalhar com Klaus, com Rudolf, com Matias. Mas James sempre foi um cara muito legal comigo e, assim, tá registrado, né? Tudo que eu escrevi sobre ele no livro é bastante real e também sou grato, né, a esses momentos com ele. Com certeza. Eu acho que esse tipo de coisa não apaga também, né? Eu acho que é muito difícil, especialmente nesses momentos de hoje em dia, onde está tudo muito polarizado, muito dividido, a gente ter essa compreensão de que as pessoas que fazem determinados comentários, ao mesmo tempo, elas podem ter sido muito Uhum, gentis, muito legais com você. Isso confunde muito a nossa cabeça, né? Mas, enfim, são coisas que sim, acontecem. Acho que até no nosso convívio de família, amigos, isso acaba acontecendo. A gente tem que saber dividir essas coisas, né? sim, sim. Você tem uma coisa muito forte também de ter estabelecido contato com esses músicos pessoalmente, né? Você foi em hotel, você foi tentar contato com eles em backstage de eventos, depois você acabou entrando e tudo mais. E eu sei de muita gente que também tem esse tipo de prática, tanto no Brasil quanto fora, né? De tentar ir à caça, entre aspas, aos ícones, né? Aí, abrindo assim um parênteses para você eventualmente oferecer algumas dicas. Algumas você até oferece no livro, mas assim, quais dicas você ofereceria para os caras que gostariam de conhecer os seus ídolos, seja o Scorpions, seja outras bandas, com relação a acompanhar voos? Você tem um lance de acompanhar voos, tem um lance de acompanhar hotel e tudo mais, tem umas coisas muito loucas aqui. O caipira aqui que sou, às vezes eu fico meio confuso, mas no livro eu acabei aprendendo algumas coisas. O dia que eu for usar, já estou munido de informações do livro, mas eu queria que você ampliasse também o leque aí, se desse algumas dicas para aqueles fãs que gostariam de conhecer os ídolos e às vezes sentem que é um pouco inacessível, mas é possível, lógico. Quais dicas você daria para esses fãs?
tem muito daquela parte da loucura mesmo, né? Do exagero, mas o que eu digo, assim, voltando também àquela conversa que a gente teve do fã brasileiro, que as coisas são mais difíceis porque, assim, é muito difícil dimensionar por que que é assim. Por exemplo, o fato de ter muita segurança aqui, não ter segurança nenhuma na Europa, né? Não tem uma razão específica. É isso que eu quero dizer, que o fã brasileiro ele é um pouco exagerado. Dá para entender, né? Um pouco por isso, porque as coisas são mais difíceis, às vezes as coisas não são tão acessíveis, né? Mas assim, o que eu levo para mim, que eu sempre preguei, que eu sempre fiz, é ter um respeito máximo. É sempre respeitar o espaço de cada pessoa, porque é uma coisa séria que eu entendi assim muito bem depois que eu conheci pessoalmente eles, é que pode parecer até besteira, mas o fato é que são pessoas também, né? A gente trata muito o ídolo como um deus, como uma pessoa inatingível, né? E o brasileiro acho que tem muito disso. O brasileiro tem muito de idolatrar uma pessoa e colocar ela num posto e achar, não, ela tá ali em cima e não dá para chegar. Ou às vezes, vou chegar, mas vou chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é bem assim, né? A gente tem que entender que eles são pessoas também. Pode parecer besteira o que eu falar, de ter o respeito máximo, de respeitar o espaço daquela pessoa mesmo, se ela não quiser falar com você, não é porque você e ela não se importa com todos os fãs. É um momento, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com você mesmo. Então eu sempre fui muito, assim, comedido, muito, sempre levando respeito, né, de jamais aproximar correndo ou gritar. Eu também não sou uma pessoa assim, acho que facilitou, né? Mas assim, se eu pudesse dar alguma dica para uma pessoa conhecer o seu ídolo, é tentar encarar como se fosse uma pessoa como você, apesar de ser talvez uma besteira para alguns, e às vezes até um aceno, às vezes não chegar, às vezes chamar uma vez, esperar, não discutir com segurança. Também tem histórias de com segurança, né, no livro, deve ter lido algumas. Sim. Então, essa coisa de rivalizar com segurança que acho que muito fã que gosta de ir para hotel, gosta de ir para o aeroporto, às vezes acha que são os vilões, às vezes são mesmo, né? Mas você tem que ter uma certa inteligência, né, de como lidar com aquilo. A parte dos aeroportos, dos voos que você falou, né? Sempre tentar imaginar o que você faria se você tivesse numa banda. Você até observaria também, né, se a banda vai tocar numa cidade distante amanhã, se ela chegaria num dia antes ou no dia do show. Quais hotéis possíveis a banda iria. Assim, é difícil dizer para cada banda, né? Porque cada uma vai ter sua logística ali. Mas basicamente o que eu fui aprendendo, né? Ao longo desses anos, até por contato de amigos também, de essa troca de experiências. Então, eu acho que, para resumir tudo isso, acho que o respeito é fundamental para qualquer investida que você queira, né? Em conseguir um autógrafo, uma foto. É sempre estar ali respeitando o espaço de outra pessoa. Certamente. Acho que o respeito é o que deveria reger todas as relações nossas, né? Mas esse lance do ídolo é uma coisa muito peculiar, porque a gente não tem muito acesso, né? Esses músicos, quando eles vêm, Uhum. é raro, uma vez por ano, às vezes fica anos sem vir e tal. E às vezes a gente esquece, a gente fica vendo tanto aquele cara pela televisão, né? E a gente só vê ele cantando, às Uhum. vezes não vê uma entrevista, não vê ele tendo um momento de abertura pessoal, né? A gente esquece, às vezes, né, que são seres humanos, pessoas com história, pessoas com família, pessoas com amigos, pessoas que comem igual a gente, dormem e tudo mais. Então, é ideal, é imprescindível, né, você lembrar que são pessoas como nós e tudo mais, e gostariam de ser tratadas como pessoas, né, não como um Sim, animal sim. ali no zoológico e tal, que você chega e tal. Não é assim que funciona, né? Acho que isso é primordial, Exatamente. né? É fundamental. Acho que é o grande segredo, né? Porque a gente vê 300 seguranças no Brasil e na Europa, eles são bem mais acessíveis. Acho que não tem aquela loucura do brasileiro, do latino.
porque acho que não precisa, né? Mas é compreensível que o brasileiro, que o latino tenha esse calor a mais, mas ainda assim é preciso tomar cuidado, é preciso ter esse respeito, esse espaço que, como eu falei. Sim. Eu coloquei como último ponto para a gente abordar nesse bate-papo uma das coisas mais legais que não está diretamente no livro, né? Mas veio esse pôster super legal aqui. Depois eu quero fazer um quadro dele de todas as passagens que os Scorpions teve pelo Brasil. Eu não sei se vai dar para Uhum. ver aqui eu mostrando, né? Porque tem um pouco de reflexo e tudo mais, mas são Sim, sim. 45 shows em 19 cidades de 1985 a 2021. É muita coisa, é muita cidade. Eu não sei se teve banda internacional de rock que teve essa mesma amplitude de turnê que o Scorpions teve. Talvez nem músicos em carreira solo. Sei lá, tem Blaze Bayley e Paul Dayano, que são ex-vocalistas do Iron Maiden, que mesmo Uhum. sem a banda, em turnês bem menores, eu não sei se eles tiveram essa amplitude toda de passar por 19 cidades diferentes. É muita coisa. Isso mostra, isso reflete um pouco do que você estava comentando mais cedo, de eles têm um respeito e um carinho muito grande, a ponto de eles serem tocados em cidades que Sim. poucos músicos internacionais tocaram. Eu queria pincelar um pouco dessas turnês. Eu não sei se eu vou estar exigindo muito da sua memória também, porque tem turnês aí que você obviamente não assistiu, né? Turnês que foram realizadas antes de você ter nascido, mas Uhum. o primeiro ponto que eu queria abordar contigo dessas turnês foi a própria turnê que deu início a essa relação louca entre Scorpions e Brasil, né? Que foi a turnê que eles vieram basicamente só para o Rock in Rio, né? Que eles fizeram 2 shows no Rock in Rio. Obviamente você deve ter assistido aos vídeos desses shows e tudo mais. Você acha que aquilo ali ajuda a explicar um pouco também dessa relação louca? Eles estavam no auge, né? Vamos colocar assim, um dos auges da banda foi justamente naquele momento em que eles vieram para divulgar o Love at First Sting. E foi uma coisa tão louca que tem aquela guitarra e tudo mais que o Matias usou depois de 2019, aquela Uhum. guitarra com formato de Brasil. Eles devem ter adorado aqui. O que você sabe desse show? Alguma informação, sei lá, qualquer que você possa pincelar desse evento? Como é que você também assistiu? E como é que você assiste esse show hoje, esse período de auge da banda hoje em dia? Não, sem dúvida. Eu acho que o Rock in Rio, eu tô até com uma das fotos aqui, bem pertinho aqui também. Vou pegar aqui, tá? Acho que o Rock in Rio foi um belo cartão de visita, né? Porque a banda chega no auge dela, tocando no maior festival que a América Latina já teve. É, acho que no ano certo, porque foi trilha de novela, né? Brasileiro, e tudo a ver com brasileiro, né? Novela e ter conhecido a banda ali. Então a primeira legião de fãs bem assim, pesados, vamos dizer assim, acho que passa pelo Rock in Rio, né? Claro que eles lançaram Blackout antes, que já tinha muita gente que conhecia. Tive tios que já conheciam, que tinham os LPs, o Blackout, o Love Drive. Mas acho que foi fundamental, sim, pro fã brasileiro adotar a banda assim, com um carinho mais especial, né? Acho que até por outras bandas também. Se for pensar em AC/DC, Iron Maiden, eles conquistaram os fãs daquele Rock in Rio, e ainda que sendo uma coisa específica do Rio de Janeiro. Acho que muita gente próximo ali embarcou naquela aventura, né? Que foi o primeiro Rock in Rio. E tudo isso conta, né? A memória afetiva de todo mundo e passar isso de geração em geração, acho que contribuiu bastante. E para eles também foi o auge, né? Então, eles terem atingido primeiro o Japão na década de 70, depois, obviamente, já tinham passado pela Europa, né? Tinham feito shows na Europa. Ter chegado ao mercado americano em 79. E assim, vamos falar aqui, uma última etapa América Latina, Brasil, na década de 80, foi então a redenção de banda mundial. Acho que é assim que eles encaram um pouco de ter visto. E até hoje, o Klaus cita, não só Klaus, Rudolf, Matias citam Rock in Rio sempre. Qualquer entrevista que eles dão, eles vão falar do Rock in Rio. E agora com a edição de 2009, 2019, né, que eles falam sempre também. Então, as últimas entrevistas dele, eles sempre falam do Rock in Rio, sempre comentam sobre os fãs brasileiros, seja numa entrevista para algum canal americano, um podcast alemão, por exemplo, nessa última semana, como o Klaus teve,
eles sempre citam o Rock in Rio, seja o de 85 ou 2019. Muito legal, né, cara? Eles demoraram um pouquinho para voltar também, né? Eram outros tempos, né? As bandas não vinham muito para cá, mas eles Uhum. voltam duas vezes na década de 90, né? Eles vieram em 94 e em 97. Eles tocam, inclusive, nessa passagem de 97, eles tocam no Skull Rock também. Aí entra aquele lance também da memória afetiva. Muita gente assistiu esse show, se lembra com carinho. Aí começa a evoluir um pouco mais a relação dos Scorpions com o Brasil nessa época de 90, justamente no momento em que eles estavam, não sei se patinando, mas eles já estavam um pouco fora já daquele auge que eles haviam conquistado na década de 80, né? E já pega outra geração, né? Aquela geração que talvez não conseguiu ir pro Rock in Rio, viu pela televisão, viu no DVD, no VHS, né? DVD não. No VHS ele já pegam aquela geração de 94, 97, como você falou. E eu não sei se a demora contribui para isso, né? Mas a dificuldade às vezes aumenta, né? Essa memória afetiva e facilita com que seja uma coisa mais única para cada pessoa. Então, o início da década de 80, a vinda na década de 90, depois de ter vindo só em 2005, depois seguir, né, 2007, 2008, e aí pegar várias gerações também, como a minha geração, eu acho que só fidelizou, né, aquela boa parte das gerações de fãs, não só a minha. E você comentou também, né, eles terem patinado ali na década de 90. Sim, sim. De certa forma, né? Lógico que uma banda desse tamanho, ela não dá para dizer que ela patinou, né? Mas às vezes os fãs e até o público em geral, né, espera que aquele alto nível, altíssimo nível, vai ser mantido sempre, sempre, sempre. Há ciclos, né? Ciclos e ciclos de bandas, ciclos de Uhum. movimentos, ciclos de álbuns e tudo mais. Um álbum ele é melhor recebido do que o outro. E nessa década de 90, depois do Crazy World, tem esses momentos, né? Tem um pouco de oscilação em termos de popularidade, alguns discos que não repercutiram tão bem como os outros, aquele padrão de comparação era muito alto também. Aí coincide deles terem duas turnês no Brasil também, e talvez em momentos onde não dá para eu dizer com precisão, mas talvez eles não estivessem tocando em arenas gigantes, igual eles tocaram aqui, né? Acontece muito isso com bandas que acabam vindo ao Brasil num momento mais específico, até mais delicado da carreira. Não sei se era o caso do Scorpio, provavelmente não, mas acaba tocando para uma multidão é paixão de vez, né? Toca para uma multidão que às vezes estava algum tempo já sem tocar para aquele tipo de multidão, né? Uhum. Não, como você falou, eu acho até que pode se chamar assim de patinar ali pelos anos 90, porque o mundo musical mudou muito, né? Aquela fase do hard rock ali, do rock, do, sei lá, do hair metal também, aquela coisa mudou na década de 90 e culminou muito nas direções que a banda estava tomando também. Em 93, eles ainda, com Face the Hit, eles ainda fazem ali um hard rock, é, uma coisa mais pesada com o Herman, só que já tem a confusão com o Francis, Francis já não tá mais na banda. Herman sai logo em seguida, o Pure Instinct também é coisa mais levada pro pop. Acho que é a porta de entrada para experimentação ali, né? Que vai lá no White Eye e no, depois eles resgatam um pouco da essência, acho que profissional alemã de trazer a orquestra, né, a Filarmônica de Berlim no Moment of Glory. Tinha a ideia do acústico também, acho que foi muito válida, até voltar em 2004 com o Unbreakable. Então eu acho que eles patinaram, mas assim, eu vejo como uma forma positiva, porque era a hora, era o tempo que eles tinham para patinar, então de experimentar, né, na experimentação de várias outras coisas. E muitos fãs não gostam, mas eu acho que foi fundamental, né, pra gente chegar até os dias de hoje e ter mantido a banda, porque muita banda também acabou, né, não voltou. Então, eles tiveram, assim, um autoconhecimento durante aquela época do que eles poderiam fazer, do que poderiam não fazer, se arriscaram, fizeram e, sim, hoje a gente está quase com um disco novo, que também muito aguardado pelos fãs, enquanto o turnê mundial que pode vir aí nos anos seguintes. Pode vir, não, que
naturalmente virar, né, nos anos seguintes. Sim, até essa certeza de que o Scorpions vem, ela é sólida, porque a banda constrói uma relação muito forte com o Brasil e ela começa justamente a partir dessas turnês dos anos 2000. Eles ficam um hiato também, né, sem vir ao Brasil, quase 10 Uhum. anos. Aí eles voltam para o Live and Louder, fazem 2 shows no festival. Se não me engano, eles são headliners do festival. No Rock in Rio, quando eles vieram, Sim. eles não eram, né? Eles eram uma atração, colocar ali, quase headliner, vamos assim dizer, se eu não me engano, mas não era uma atração principalíssima, por assim dizer. E eu acho que isso começa a Uhum. estabelecer um vínculo muito forte a ponto de eles voltam em 2007, depois em 2008, né? O 2008, na verdade, é uma continuação do que foi feito em 2007. Eles vieram... Em 2007, eles já tocam em cidades um pouco menos convencionais, né? Tem Manaus, tem Olinda. Depois, em 2008, vem Rio de Janeiro, Goiânia, Belém, Manaus, de novo, né? Ponta São Paulo, não Grossa, sei... sim. Ponta Grossa, Ribeirão Preto. sim, são cidades totalmente fora, né? Ribeirão Preto até está entrando um pouco agora nos shows internacionais, mas nessa época não era um polo, né? Uhum. Então é uma coisa muito difícil de explicar, né? E essa turnê especificamente de 2007, 2008, se eu não me engano, que foi a primeira que você disse que comentou que assistiu, né? Ela foi Isso. uma virada até para eles aqui também, né? Tem um lance do projeto associado ao Greenpeace também, né? Até por ter sido a primeira turnê que você assistiu, eu queria que você pincelasse também rapidinho essa tour aí, que ela merece também um destaque especial nessa entrevista também, né? Não, como a gente falou das gerações, né, da porta de entrada ali, seu Rock in Rio, aqueles shows na década de 90, eu acho que esses shows de 2007 e 2008 marcaram a minha geração, por exemplo. Então, os amigos que eu conheci no Orkut, no Facebook, ou pessoalmente nos shows também, eles guardam com muito carinho essas turnês, porque foi ali que passou a ser conhecido para muita gente, né? As pessoas da minha idade, por exemplo, é, tiveram a oportunidade primeira de estar ali no show 2008. A gente pega assim, 90 eu nasci em 93, né? Acho que você também, né? Eu sou de Voto em 93 também. 93. Pois é, então acho que até por questão da idade, né? A gente pôde ter acesso a um show nessa época. E falando das cidades, é uma coisa muito acessível, né? Porque se você pegar a abrangência de lugares que eles tiveram no Brasil, como você estava falando antes, acho que nenhuma banda tem uma diversidade de cidades como o Scorpions teve no Brasil, de tocar em 19 cidades em todas as regiões do país. Então é uma coisa assim impensável para uma banda de rock mundial que venha por aqui. Então, sempre que eu falo com algum amigo, e é uma questão interessante do livro, porque eu pontuo as turnês, as cidades, e a pessoa que está lendo, ela se sente parte do livro também, porque ela imagina, ela se lembra de onde ela estava naquela época. Se estava até no mesmo show que eu, não fui em São Paulo, mas fui em Recife. Tive meu primeiro show em Ponta Grossa, em Curitiba. Então, essa é uma parte legal também que eu trouxe para o livro conscientemente, que eu quis trazer isso para a pessoa se sentir assim, parte da história, porque é isso. É uma história de um fã, mas direcionada assim para todos os fãs que também compartilham de suas histórias também, né? Sim. E até para pincelar esse momento final de turnês dos Scorpions, né? Eles vêm, até, eu não sei se eles vêm na turnê específica de aposentadoria. A de 2012 é a turnê de aposentadoria, né? Que acabou não sendo, né? Em 2010 e 2012. Sim, sim. Já Essas duas falaram. passagens são da turnê de aposentadoria, né? Que depois eles voltam atrás, ainda bem que eles voltaram atrás, né? Que a banda continuou. E aí são mais 4 passagens, né? 2010, 2012, nessa turnê de despedida, que ainda bem que não foi de despedida, 2016 e agora Uhum. 2019, que eles voltam ao Rock in Rio. É uma redenção, imagino, para eles, né? Poderem tocar naquele festival onde eles fizeram história em 85, e ao mesmo tempo eles também têm uma passagem larga por várias cidades de novo, né? Em 2010 eles passam por João Pessoa, eles passam por São Luís. 2012 é um pouco mais convencional, é só 2 vezes São Paulo e 1 vez em Belo Horizonte, mas em Uhum. 2016 eles voltam, tocam em Fortaleza. Em 2019 eles tocam, como a gente já comentado, em Uberlândia, tocam em Florianópolis, que também não é um destino tão comum para essas bandas. Então
Aí já é jogo ganho também, né? Aí aquele lance da gente sempre que o Scorpions anuncia uma turnê nova, a gente já espera que eles Uhum. venham ao Brasil, às vezes até duas vezes na mesma turnê, porque é jogo ganho para eles também, né? Então, essa certeza que eles vão voltar por ter essa base já consolidada, né? Acho que agora é como se fosse uma celebração. É celebrar 56 anos de carreira. Acho que acho que pode dizer que é a banda mais antiga em atividade, né? O Rolling Stones faz show esporádico, né? Acho que em turnê mesmo mundial. E, e tem esse carinho real pelo Brasil. O Rock in Rio de 2 anos atrás foi uma coisa incrível para o fã que não podia ir para o primeiro, como eu não era nascido. Mas foi uma coisa incrível para eles também. Dava para ver que eles estavam muito satisfeitos, muito até nervosos um pouco de estar de volta ao Rock in Rio, de 30 e tantos anos depois estar naquele mesmo palco, né? Celebrando tantos anos, celebrando ter dado tão certo. Não só o auge da década de 80, mas ter permanecido por tantos anos e ainda assim ser adorado por tanta gente no Brasil e todo mundo. E, assim, agora é esperar que eles voltem mesmo, que eles vão voltar, né, de alguma forma. E não sei se com a variedade de cidades que sempre teve, talvez sim, né? Pelo jogo ganho que você falou, né? De estarem já na cultura de shows do país, de ter essa coisa de. Acho que eles tocaram a primeira vez em Florianópolis, né? Agora em 2019, foi casa cheia, tipo, o prazer de estar lá. Então acho que dá para arriscar sempre. Com eles é sempre muito bem-vindo que eles toquem em qualquer cidade do Brasil. Infelizmente nunca tocaram em Salvador, quem sabe uma turnê futura. E ao mesmo tempo dá aquele medo, né, de ser uma última turnê. Porque a gente também tem que imaginar que não é para sempre. Alguma hora isso vai acabar, não são eternos, né? Mas ainda assim tem uma esperança assim de um show, uma turnê confirmada. Quem sabe duas ou três. Vamos ver. Coisa pro futuro, né? Toda essa parada por causa da pandemia. Mas acho que todo fã tá animado com o novo álbum que tá vindo aí. Tá pronto. E eu acho que só coisas boas vão vir aí. Tomara, Seguida, né? tomara, com certeza. Eles têm que fechar o Nordeste, né, cara? Eles têm que tocar em Salvador. Talvez seja uma das primeiras bandas também a fazer isso, né? Tocar em todas as capitais do Nordeste, né? Não sei se vai ser a primeira ou uma das primeiras, né? Não, faltaria, assim, Teresina, Natal, Maceió, Eles não Aracaju. tocaram em todas, né? Isso é verdade. Né? Eu tava É, tudo na cabeça não, que eles tinham. mas a quantidade por ser uma banda tão grande é de se admirar, sim. Ter tocado em São Luís, em Fortaleza, João Pessoa, Recife, já é algo assim bem notável, né? Por qualquer banda que faça isso.